bem com vocês? Então, mais um vídeo. Para quem não me conhece, Fernanda Couto. Sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Ciência da Computação. Estamos no meio da grafotena, quarto dia. Estamos falando sobre árvores. Então, se você ainda não conhece o canal, se inscreve, assiste os vídeos iniciais. Alguns vão aparecer linkados aqui, tá bom? Bom, no último vídeo falamos sobre quantidade de arestas de qualquer árvore. Também está aparecendo linkado aqui no card. Se você ainda não assistiu, assiste esse vídeo antes de assistir o de agora. Bom, então a gente sabe que se é árvore, então o grafo tem n-1 arestas, beleza? Então é necessário ter n-1 arestas para ser árvore. Agora, será que é suficiente? Será que a gente olhou o grafo, ele tem n-1 arestas, eu posso dizer, opa, é árvore? Então essa é a minha pergunta agora para vocês. 3 segundos para pensar. Como vocês vão ver aí nos slides, existe grafo que tem n-1 arestas e não é uma árvore, como a gente vai ver agora. Tá bom? Observem que é um grafo desconexo, ele possui um ciclo. O ciclo, nesse caso aí a gente tem 2, 4, 6, 7, 8 vértices. O ciclo tem 7 vértices, portanto ele tem 7 arestas. Como a gente colocou esse vértice lá isolado, né, no nosso grafo, acabou que o nosso grafo ficou com 7 arestas e 8 vértices. Bom, claramente esse grafo aí não é uma árvore, uma vez que ele não satisfaz as duas condições para ser árvore. Ele possui ciclo e ele é desconexo. Tranquilo? Então, não é suficiente ter n-1 arestas para que seja árvore. O próximo teorema, que é o que a gente vai demonstrar agora nesse vídeo, ele une condições que fazem com que a gente possa garantir que o grafo é uma árvore, tá? Então, o teorema 6, ele diz o seguinte, ele enuncia 3 propriedades e fala que se a gente tiver quaisquer duas, a gente garante a terceira. Essas 3 propriedades, elas versam sobre árvores, tá? Então, a primeira propriedade, a quantidade de arestas, m igual a n-1. A segunda propriedade, o grafo é conexo. E a terceira propriedade, o grafo é acíclico. No vídeo anterior, a gente mostrou por indução forte que quando o grafo é conexo e acíclico, ele tem n-1 arestas. Beleza? O que falta então a gente provar para completar esse teorema 6? Falta a gente provar que quando ele tem n-1 arestas e é conexo, então ele é acíclico. E que quando tem n-1 arestas e é acíclico, então é conexo. Belezinha? Eu vou dar para vocês a ideia das duas provas, tá? Ambas as demonstrações a gente vai fazer por absurdo, tá bom? Então, agora eu tô passando aqui para a mesa digitalizadora, onde eu já coloquei as 3 condições, tá? Primeira ideia que eu vou passar para vocês é da seguinte demonstração. A gente vai mostrar que a condição 1 e a condição 2 implica na condição 3. Quando a gente faz uma demonstração por absurdo, a gente tem uma condição, né? Se então A implica em B. E uma demonstração por absurdo é justamente você negar essa implicação. Então, A e não B. Ok? Então, você assume que a sua hipótese é verdadeira e nega a sua tese, tá bom? Você vai desenrolando os seus argumentos até que, de repente, você chega numa contradição. E aí, qual foi o problema? O problema, dado que você deu argumentos que estão certos, né? O problema foi ter assumido isso aqui, tá? Então, significa que assumir isso é errado,
Ou seja, a sua tese é verdadeira. Tranquilo? Importância de discreta na vida de vocês, hein? Valorizem matemática discreta. Essa é a minha dica. Tranquilo? Bom, então a gente vai assumir 1 e 2 e vai provar que isso implica no grafo ser acíclico, tá bom? Bom, eu vou supor por absurdo que o grafo não é acíclico, tá? Então, ele tem um ciclo, belezinha? 1 e 2 me dizem o quê? Quais são as minhas cartas na manga? 1 me diz que o meu grafo tem n-1 arestas, tá? Então, o grafo que eu tô pegando já tem n-1 arestas. E 2 me diz que o grafo é conexo. Então, eu tô supondo que eu tenho n-1 arestas, eu tenho um grafo conexo, mas eu tô supondo que ele não é acíclico. Então, ele tem um ciclo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu tô pegando o meu G e vou tirar uma aresta desse ciclo, beleza? Tranquilo? O meu ciclo C. Belezinha? Bom, eu tirei uma aresta do ciclo. O que é um ciclo, né? Nosso famoso C4 aqui. Quando eu tenho um ciclo, se eu olhar para esses dois vértices aqui, eu tenho tanto esse caminho para fazer aqui para ele, entre esses dois vértices, né, quanto esse caminho aqui. Então, sempre que eu tenho um ciclo, eu tenho mais do que um caminho entre esses vértices. Quando eu tiro uma aresta do meu ciclo, eu quebro esse ciclo, beleza? Vocês conseguem enxergar isso? Quando eu quebro esse ciclo, eu fico com um caminho único, beleza? Eu fico com uma árvore, aqui no caso do C4, né? Se eu tiro uma aresta do C4, eu fiquei com um caminho com 4 vértices, beleza? Então, quando eu faço a remoção dessa aresta do meu grafo, o que eu passei a ter? Eu passei a ter um grafo conexo, porque eu estou supondo, ó, que 2 é verdade, ele era conexo e tinha um ciclo. Quando eu tiro uma aresta do ciclo, ele continua sendo conexo, beleza? E agora ele tem n-1, agora ele tem. E ele já tinha n-1 arestas, beleza? Então eu tenho um grafo que é conexo e não tem ciclo. Se eu tenho um grafo que é conexo e não tem ciclo, eu tenho o quê? Opa, é árvore. E toda árvore tem n-1 arestas. Aí a gente chegou no ponto. Mas o meu grafo, antes de eu remover essa aresta do ciclo, eu já tinha suposto que ele tinha n-1 arestas. E depois que eu removi, ele tem que continuar com as n-1 arestas, porque ele é uma árvore. Absurdo. Beleza? Não tem como eu ter n-1 arestas, tirar uma aresta e continuar com n-1 arestas. Beleza? Esse é o argumento, tá bom? Agora, a gente vai fazer a junção das outras duas para chegar na terceira, que é ter n-1 arestas e ser acíclico. E aí a gente quer provar que isso implica em ser conexo, beleza? De novo, a gente vai fazer essa prova por absurdo. Então, eu vou supor 1 e 3 e vou supor por absurdo que 2 não é verdadeira, ou seja, não é conexo. Tranquilo? Então, eu tenho n-1 arestas e não tenho ciclos e tenho um grafo desconexo. É assim que eu começo a minha prova. Bom, se o grafo é desconexo, eu tenho uma porção de componentes conexas, certo? Que eu estou representando aí por essas bolinhas, tá? Dentro de cada bolinha, cada componente conexa é uma anexa. Isso aí mesmo.
E a gente sabe, por hipótese, que o grafo ele é acíclico. Então, cada bolinha dessa daqui nada mais é do que uma árvore, porque é conexo e acíclico, ok? Então, aqui, ó, as nossas componentes conexas, a gente tem árvores lá. Tranquilinho? Bom, eu sei que, por hipótese, o meu grafo tem n-1 arestas. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse grafo aqui, ó, num grafo conexo, sem criar ciclo. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, eu vou unir essas componentes conexas, acrescentando uma única aresta entre elas. Então, eu peguei a primeira componente conexa com a segunda e coloquei uma aresta entre dois vértices, quaisquer delas, tá? Aí depois eu vou pegar a segunda e fazer a mesma coisa com a terceira. Depois, até completar. Até que eu tenha um grafo conexo, acrescentando sempre uma aresta entre cada componente conexa, assim, em sequência, né? O que aconteceu? Eu criei ciclo quando eu adicionei essas arestas? Não, né? Eu simplesmente coloquei uma aresta apenas entre componentes conexas que não possuíam ciclo. Então, eu não gerei ciclo. Então, o meu grafo agora é conexo e acíclico. O meu grafo agora é... Opa, é árvore. Mas a gente provou no último vídeo que toda árvore tem n-1 arestas. Então, agora, esse grafo aí tem n-1 arestas. Observe que eu não acrescentei vértice nenhum a esse grafo. Então, nesse momento que ele é uma árvore, ele tem que ter n-1 arestas. Mas ele já tinha n-1 arestas antes de eu acrescentar as arestas entre as componentes conexas. Isso é um absurdo. Não tem como ter anteriormente de acrescentar. Eu sei que eu adicionei pelo menos uma aresta, porque eu estava supondo o grafo desconexo. Então, não tem como o meu grafo ter n-1 arestas, eu acrescentar pelo menos uma aresta a esse grafo e ele continuar com n-1 arestas. Então, onde foi meu erro? Meu erro foi assumir que o meu grafo não era conexo. Beleza? Tá aí o absurdo. Esse vídeo é mais curtinho, espero que tenham entendido. Se não entenderam, aquele comentário, aquela mensagenzinha esperta, deixem o like. É isso, um beijão e até o próximo.